Olá, galera, bem-vindos e bem-vindas a mais um conteúdo aqui do canal do Útero ao Quintal. Eu sou a Vanessa Bober, especialista na primeiríssima infância, e hoje vou continuar aí a série sobre brincar e desenvolvimento do bebê, falando um pouquinho sobre brincadeiras para bebês de 0 a 6 meses. Então, até o final do vídeo, eu vou dar aqui algumas ideias de brincadeiras que a gente pode fazer no nosso dia a dia. Mas primeiro, é muito importante a gente lembrar de que bebê a gente está falando. Porque brincadeiras, a gente tem milhares que a gente acha, inclusive, numa pesquisa na internet. E são tantas informações, tantas possibilidades, que às vezes a gente aplica e a gente não sabe por que não deu certo. Ou acha aquela brincadeira muito complicada para fazer. Então, a ideia é a gente falar um pouquinho sempre sobre que bebê a gente está falando, para daí a gente conseguir fazer umas escolhas mais assertivas, e logo em seguida eu já dou para vocês algumas ideias aí que vocês já podem inserir no cotidiano. Bom, no segundo vídeo da série, se eu não me engano, a gente fala um pouco sobre alguns pilares aí pra gente pensar em como brincar com o bebê. Então, quem não viu, dá uma procurada no canal, é um vídeo que foi feito também com muito carinho. E lá a gente fala que o brincar em si, principalmente com o bebê, ele tem algumas coisas que é importante a gente observar. Primeiro, tem que estar numa relação, né? O bebê, ele tá descobrindo que ele é uma pessoinha e ele precisa de alguém de referência para apresentar para ele as coisas do mundo, sobre si mesmo, para que ele consiga interpretar um pouquinho as sensações que ele tá sentindo. Começar a dar significado para aquilo. A segunda, tem que ser legal. Tem que ter prazer, tem que ser legal pra você que tá brincando e tem que ser legal pra ele que tá brincando. Então, se não tem essa troca, se não tem esse match, a brincadeira provavelmente vai durar pouco. E a terceira, que é isso, o vídeo pode contribuir muito com vocês, é de pensar em qual fase do desenvolvimento que o meu bebê tá. Porque tem brincadeiras, às vezes, que o meu bebê não tá pronto, ele não tem habilidades para entender aquela brincadeira. Então, eu consigo interpretar em qual fase de desenvolvimento que ele tá, me ajuda muito. Então, quando eu falo de um bebê de 0 a 6 meses, na verdade, Vanessa, gosto de pensar nesse bebê que ainda não tá desenvolvendo as primeiras habilidades motoras, que ainda não senta. Aquele bebê que fica mais deitadinho. Se é pra deixar ele fazer alguma coisa sozinho, ele fica mais deitadinho. Então, esse bebê acaba que tem algumas brincadeiras que o atraem um pouquinho mais, né? Então, o que a gente pode pensar num bebê de 0 a 6 meses? Ele tá começando a desenvolver a visão, então ele vai ficar muito interessado pelas questões visuais e auditivas. São coisas que chamam muito a atenção dele e ele vai querer tentar decifrar o que é. É um bebê que tá com as primeiras aquisições motoras, então ele tá aprendendo a controlar a cabecinha, vai estar descobrindo a mãozinha, depois ele descobre o pezinho, aí ele começa a girar para depois ele fortalecer o tronquinho e conseguir sentar. Então é um baita de um trabalho aí que esse bebê tem de 0 a 6 meses, né? E ele começa a fazer as primeiras interações sociais. Ele mantém contato visual, ele sorri, ele responde, né? E à medida que ele vai chegando aí numa fase que ele vai sentar, ele às vezes até faz algumas gracinhas, dá umas tossidinhas. Então, essas primeiras habilidades em que ele tá se constituindo como uma pessoinha, começa nesse primeiro bloco aí, que são os bebês que ainda não são sentantes. Então, quais ideias que a gente podia ter aí de algumas brincadeiras para fazer com o nosso bebezinho? Então, a primeira, que eu gosto muito, são as brincadeiras faciais, são as brincadeiras com as expressões e com o rosto. Desde quando o bebê nasce ali, que ele tá nessa fase da esterogestação, que ele ainda tá se adaptando ali às primeiras sensações, que ele tá se adaptando o corpinho no espaço, para daí ele começar a interagir ali nas primeiras semanas, tem uma coisa que o bebê já faz, que é tentar olhar. Então, quando você tá amamentando, seja no seio, seja na mamadeira, o bebê ele já fica prestando atenção no seu rosto. E aí, quando você conversa com ele, ele faz assim uma careta, ele já começa a querer ali tentar entender o que tá rolando. Então, veja, essa é uma brincadeira que a gente pode fazer toda vez que o nosso bebezinho olha pra gente, desde muito pequeno. Se aproximar do rosto dele. Então, deixa eu pegar minha filhinha aqui, ó. Se aproximar do rostinho do bebê, né? Porque o bebê bem pequenininho, ele enxerga uma distância mais curta. E a gente brincar muito com as expressões. À medida que ele amadurece, a gente consegue fazer essas brincadeiras um pouco mais distante. À medida que ele responde. Se ele vê que não tá respondendo, a gente pode se aproximar até a hora que ele fixa o olhar e ele consegue fazer uma resposta. Então, essas brincadeiras faciais, quais seriam, né? Primeiro, caretas. É mesmo? Nossa, abre o olho, fecha,
faz movimentos com a boca, barulhos com a boca. Na hora que você faz isso, o bebê ele já se concentra e tenta prestar atenção, né? Então, essas brincadeiras de expressões faciais, elas são muito legais. Uma outra brincadeira que eles amam são as brincadeiras de esconder, né? Quando eles começam a controlar a cabecinha, fazer as primeiras respostas sociais, do risinho, da gracinha ali, eles já gostam. Então, a gente pode fazer com a mão. Cadê? Achou! Ou a gente pode fazer com um paninho. Eu gosto muito de fazer, isso é com a fraldinha deles, com a fraldinha de boca, com a toalha de banho, de esconder. Achou! E muito em breve, à medida que eles vão controlando a mãozinha, a gente esconde e eles mesmos puxam, né, do rosto do adulto. Então, isso é uma brincadeira muito legal pra eles, que eles se interessam pelo rosto e eles conseguem aí decifrar essas primeiras expressões, né? A segundo bloco de brincadeiras que eu gosto bastante são as brincadeiras que ajudam o bebê a entender ou a potencializar as primeiras habilidades motoras, que, como eu falei ali no começo do vídeo, controle de mão, controle de pé, controle de cabeça, rolar. Então, veja, à medida que a gente vai apresentando, que a gente vai fazendo essas gracinhas, hora você faz, hora eu faço, eu converso, ele responde, bebê responde, gente. A gente tem que conseguir esperar com que ele faça angu pra gente ir de volta, né? A gente começa a apresentar alguns objetos, né? E esses objetos começam a ficar interessantes. Então, veja, o bebê, no começo, ele não consegue coordenar. Então, ele vê um objeto e ele fica se balançando. De tanto ele ter essa experiência de se balançar, de tentar procurar, ele começa primeiro a descobrir a mão. Então, a gente pode colocar uma coisinha na mão dele pra ele balançar, né? E aí ele vê que tem algum efeito, dele começar a descobrir essa mãozinha. Quando ele tá erguendo o pezinho, colocar uma meinha ou amarrar uma fitinha no pé do bebê. Amarrar uma fitinha no pé do bebê, que quando ele balança, ele tenta pegar, né? Então, à medida que ele vai tendo essas aquisições iniciais, a gente pode deixar essa habilidade motora mais interessante. Então, ele descobriu a mãozinha, a gente pode dar objetos que ele consiga aí passar. Então, a gente sempre tem que pensar muito em como o ambiente vai convidar ele para fazer essa habilidade que ele tá aprendendo. Então, por exemplo, ele tá descobrindo a mãozinha, né? Então, ele fica geralmente mais deitado, pendurar objetos que fique mais ou menos aqui. Se ficar muito no rosto dele, gente, ele não consegue alcançar. Então, tem que ser mais aqui no peito. Que daí ele vai primeiro passar a mão sem querer e depois ele vai conseguir pegar o objeto. Fitas são super legais, porque além de colorido, mas não é um super colorido que hiperestimula o bebê, ele também tem, assim, essa textura que é diferente, ele acaba tendo esse movimento que a gente pode brincar soprando, tudo que a gente deixe mais interessante pro bebê, e aí ele faz o quê? Eu quero pegar, eu quero tentar, né? Uma outra brincadeira que é muito legal, principalmente quando a gente convida o bebê a ficar um pouquinho de bruços, então o bebê muito precocemente a gente pode deixar ele alguns minutinhos de bruço. Por quê? Porque é pra ele descobrir o corpo dele em outras posições, pra ele não cansar muito as costas. No momento que tá numa good vibes, uma troquinha de fralda, ele tá ali, você tá perto, deixa ele um pouquinho assim. E aí, veja, se ele só ficar assim, ainda mais que o mundo ficou numa posição muito diferente, o corpo dele tá numa posição diferente, não vai ser tão legal. Então, o que a gente pode fazer? Colocar ele sobre algumas texturas. Então, por exemplo, esponja, alguns tapetinhos que ele possa sentir com a mãozinha, né? Ou a próprios brinquedos que ele consiga pegar com a mão. Coisas que ele consiga pegar e ficar explorando. Tudo que ele possa pôr na boca, porque nessa idade vai pôr na boca, porque a principal fonte de descoberta é aí a oralidade. Então, a mão vai na boca. Então, é uma fase que tudo bem o bebê sugar a mão. Ele tá descobrindo a mão, tá descobrindo a boca. Depois ele vai descobrir, pegar as roupinhas e também vai pôr na boca. Tudo vai pôr na boca porque é uma maneira de explorar. Então, tem que ser brincadeiras que convide ele pro movimento, mas que ele consiga explorar com o próprio corpo com segurança, né? E a terceira brincadeira que eu gosto muito de pensar são as brincadeiras sensoriais. Então, veja, o bebê tá tendo as suas primeiras experiências sensoriais. Geralmente, ele gosta muito de colo, gosta muito de ser embalado, porque é a memória que ele tem lá de quando ele tava dentro da barriga, né?
ele era envolvido, que tinha esse embalo constante da movimentação ali da gestante. Então, a gente fazer brincadeiras de dançar, de caminhar, de pular numa bola de pilates, são coisas que acalmam o bebê, porque é do que é conhecido. Quando ele chega no mundo, ele tem um monte de sensações que ele tem que aprender novas. Então, essas brincadeiras que a gente apresenta novas sensações, elas são muito bacanas. Então, veja, próprio mudar a posição do bebê, então, na hora de deixar ele na cama ou no bercinho, muito cuidado, porque o bebê, quando ele começa a girar, é rápido, né? Então, às vezes, deixar na cama, dependendo do tamanho da cama e da idade do bebê, tem que ficar supervisionado. Mas colocar também o bebê no chão. Coloca um tatame, coloca um tapete, uma coisa que ele sinta mais firmeza, porque daí ele vai descobrir o movimento do corpo dele com essa sensação do corpo. E eu gosto muito de começar a oferecer, principalmente quando começa a descobrir a mãozinha, brincadeiras mais sensoriais que ele possa explorar. Então, a própria fita, né? A gente pode colocar assim perto do corpinho para ele ficar mexendo, depois ele vai conseguir pegar, e como ele ainda não tem muita força, é um objeto que ele consegue manusear, né? E também a gente sempre pensar em sensações diferentes. Então, veja, esse é como se fosse um chacoalho, né? Um mordedorzinho de madeira. E como é do seu bebê, né? Tudo bem ele pôr na boca, depois você higieniza, mas é só dele. E, ó, ele vai ter a sensação do tecido, vai ter... E é algo que ele consegue, por exemplo, agarrar aqui com a mão e consegue explorar, consegue olhar, consegue levar na boca, consegue chacoalhar, né? Assim como esses pequenos chacoalhinhos com fitas, né? É uma coisa que eles gostam bastante. Bolinhas de madeira, sempre coisas que caibam na mão dele e eles consigam explorar, né? Então, a gente pode colocar, por exemplo, novas texturas aqui no corpo, texturas na mão, e que isso vai apresentando essas sensações para ele do mundo. Bom, lembre-se sempre que o seu bebê, ele vai olhar em direção ao que você apresentar a ele, né? Você tem a maior força e o vínculo que você que vai apresentar para o mundo. Então, mostre para o seu bebê o quanto que o mundo é interessante. Aí é bem importante a gente ajustar muitas expectativas de tempo. Às vezes essas brincadeiras duram 1 minutinho, 2 minutinhos. O bebê ele não tem uma capacidade de ficar longos períodos de atenção. Então, o que é importante? É o momento que vocês têm, o significado daquilo, a intensidade daquilo. E não o tempo, e não a complexidade. Porque é o bebê que está chegando no mundo, ele está simplesmente aí fazendo as suas primeiras descobertas. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o like. Aproveita e se inscreve no canal, que toda semana a gente tem um vídeo aí com algum conteúdo diferente desse universo grande que vai desde o útero até o quintal. E aproveita e me conta qual é a brincadeira que você faz com o seu bebê, ou se que você já fez com o seu bebê de 0 a 6 meses, pra gente ter aí mais ideias. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!